Começar, Mônica e Nilson, com uma comparação que eu acho que explica bem os diferentes níveis de confiança que o mercado tem em três agentes importantes da política. Vamos dar uma olhada na arte que a gente preparou. Está aqui, a gente está mostrando a avaliação da atuação do presidente Lula na avaliação do mercado financeiro. Na pesquisa Genial Quest, 88% avaliam o governo Lula, a atuação do Lula, como negativa. No caso do Haddad, essa avaliação negativa é de 58 pontos e no caso do Galípolo é de apenas 8. Ou seja, o mercado claramente rejeita Lula, o mercado piora significativamente a avaliação de Haddad. É a primeira vez que esse número do Haddad aparece desta maneira negativo e continua dando um voto de confiança ao presidente do Banco Central. É um certo equilíbrio ali, né, entre positivo e regular. Ver que está esperando para ver, ele acabou de chegar. Acabou de chegar, exatamente. Mas esse é um importante número de patamar para que a gente consiga fazer essa avaliação. Então, tem evolução também, né? E é isso que eu acho que vale a pena mostrar. Eu vou pedir para a gente compartilhar o tablet na tela, porque olha o que aconteceu. No caso do Lula, Mônica e Nilson, o mercado está lá, exatamente, olha só. Quando o governo começa, lá em março de 23, o mercado desconfia muito, né? Mas o primeiro semestre de 2023 foi um semestre muito importante. Eu vou dar aqui um zoom para a gente olhar. Olha lá. A queda. Aqui tem uma queda muito grande. Quer dizer, houve no primeiro semestre do primeiro ano de mandato uma certa expectativa. Isso tem a ver com o arcabouço fiscal, isso tem a ver com a aprovação da reforma tributária. Ali o governo parecia sinalizar na direção do que o mercado esperava. O governo termina o primeiro ano com um certo otimismo na economia, né? Passando tudo que queria no Congresso, juros, uma trajetória de queda, enfim, inflação também parecia ali mais controlada. E isso se refletia nessa perspectiva. Depois disso, Nilson, olha o que aconteceu. Reverte, né? Quer dizer, do segundo semestre do primeiro ano do mandato e o segundo, agora começando o terceiro, a gente vê o mercado ficando muito mais insatisfeito, ou seja, não acreditando que Lula será capaz de entregar, principalmente o quê? Uma expectativa de organização da dívida pública no longo prazo que seja compatível com as expectativas do mercado. Não há, na visão do mercado, nenhum tipo de sinalização nessa direção. E aí, por que isso aqui aconteceu? Por este fator que eu vou mostrar agora. Quando a gente pergunta para esses atores do mercado se a política econômica do país está indo na direção certa ou errada, tirando aquele pequeno momento de julho em que havia uma divisão dos dois elementos, né? No resto da trajetória da curva, o tempo inteiro se viu, Nilson, uma avaliação de que a política econômica está indo na direção errada. E quem é o responsável por essa direção econômica? O presidente da República, Lula. Ele é visto como o gastão, né? O que está sempre criando novas despesas e inimigo do equilíbrio fiscal. Embora ele sempre diga, né? Eu sempre defendi o equilíbrio fiscal. Até porque a Haddad, não sei se você colheu essa percepção, Felipe, mas a percepção do mercado, a crítica não é nem tanto ao ministro ou à política que o ministro tenta colocar em prática, mas ao esvaziamento dele dentro do governo, né? Como esse esvaziamento de Haddad dentro do governo tem impactado a política econômica do governo. E eu acho incrível a condescendência que o mercado tem com o próprio Congresso, que também não é nenhum fiel da balança da questão da responsabilidade fiscal. De jeito nenhum. O Banco Central, tudo bem, vai lá, mas o Congresso é o contrário, né? Ele gasta, ele aprova subsídio, ele põe jabutis que significam mais gasto nos projetos. Portanto, é uma condescendência totalmente injusta. Nessa coisa do imposto de renda, eu falando com agentes econômicos, eles falam, não, mas o Congresso, não viu o Hugo Mota falando de responsabilidade fiscal? O Congresso vai escalonar essa ampliação da faixa de isenção. Quer dizer, os agentes econômicos ainda acreditam no Congresso fiscalista que não existe, diga-se de passagem, não existe. O Congresso pode ampliar a bondade. E nesse caso, eu acho curioso porque eu acho que tem a ver com a percepção que se teve do Congresso durante o governo Temer. É como se o Congresso tivesse sido importante lá no Temer, nas reformas. Exato. E isso se estendeu ao longo do tempo. Daqui a pouco eu vou mostrar aí, inclusive, o que o mercado pensa sobre as medidas do imposto de renda. E o mercado já projeta que, como disse aqui o professor que estava sendo entrevistado por vocês, o mercado acredita que a isenção do imposto de renda acontece, mas não necessariamente com as compensações.
Ou seja, já sinalizando que, embora difícil. coloque a culpa toda ali no Lula nesse caso, também vê que o Congresso não está fazendo a sua parte.